voltamos ao Horizonte Debate e hoje discutimos sobre segurança aérea. Gostaria de deixar um recado e um abraço para você que é contribuinte da campanha Faço Parte dos Devotos de Nossa Senhora da Piedade. Continue contribuindo através do 3319-6111. Senhores, o acidente acontece, fatalidades e todo aquele procedimento. O que logo depois, na questão da análise da caixa preta, da análise dos áudios, como que é o procedimento? O que agora está se analisando a partir da tragédia da Chapecoense? É a caixa laranja, né? A gente estava conversando hoje, é justamente para facilitar a localização. Uhum. E existe uma série de especialistas, porque, na verdade, são dois gravadores. Um grava as vozes, né, a conversa na cabine, e ali tem uma série de especialistas, psicólogos, médicos, que conseguem pegar o timbre da voz, a sensação do piloto naquele momento, né, e o que ele falou ou não, alguma tossida, algum movimento que possa indicar alguma coisa, algum som de um instrumento ligando ou desligando na cabine. E o outro grava todos os dados de voo da aeronave. Então, inclusive a questão de combustível, autonomia e tudo mais. Então, agora vai ser um trabalho, que é um trabalho bem lento para eles saberem realmente lerem os dados com precisão. O lento que a gente fala é questão de algumas semanas, mas para não pular nenhum detalhe, porque são informações muito importantes. Professor, isso, todos aqueles dados digitais que as televisões mostraram, isso já... O acidente foi na madrugada de segunda para terça, já na hora do almoço, nos jornais da hora do almoço já tinha... Tinha muita informação. O avião orbitando. Aquilo é uma suposição ou tem... O que aconteceu o acidente, as pessoas começam a criar hipóteses, né, sobre o que pode ter ocorrido. Inclusive, é um momento até muito... a gente tem que ter um certo cuidado, né, para poder colocar as palavras, porque é muito recente, né, então ninguém tem certeza de nada durante as primeiras horas do acidente, né, após o acidente. Mas, no caso da Lamia, já passou um bom tempo, então já começa a formar aí, a criar aí um contexto, né, que nos permite visualizar mais ou menos o que aconteceu. Como o professor José Cândido comentou, o que vai acontecer agora é a confirmação de todos esses fatos, né, que já foram levantados, né, por meio da análise das caixas, né, dos gravadores de voo. Sabe o que eu acho que é mais interessante? Um dos dados, né, assim, que falou-se que o tripulante que sobreviveu, o jovem Irving que sobreviveu, ele tinha feito uma técnica que ele colocou 2 malas sobre o pé e aí ele abraçou em posição fetal. O sujeito deu entrevista e falou que não teve nada disso, foi uma jogada de sorte, ele estava ali atrás do negócio. Quer dizer, as pessoas vão fazendo muitas suposições. E é interessante porque... E outra coisa, ele não quis saber de salvar outro tripulante, né? Outro passageiro, não. Ele estava preocupado era com a colega dele que estava machucada lá perto. Eu até comentava esse detalhe com o professor José Cândido antes da entrevista, né? Nosso bate-papo, melhor dizendo. E pelo menos até agora, o que a gente sabe é que o piloto ele não declarou emergência na cabine. Medo, né? Ou seja, se ele declara emergência na cabine, os comissários, né, procedimento padrão, eles colocariam todos os passageiros na posição de queda, né, de pouso forçado, que é a posição que, por estudos, né, os estudos apontam que é a posição em que o passageiro tem a maior probabilidade de sobreviver. Então, ainda houve esse detalhe, né, ele não declarou a emergência nem para a torre, ou declarou tardiamente, e muito menos para a cabine. O medo da punição, às vezes, gera essa negligência. Eu né? quero voltar nesse ponto, Sr. Cândido, mas muitos desses passageiros morreram sem saber o que a gente tem escutado, né, pelas notícias, é que eles sentiram que vinham para uma aproximação normal de pouso. Né? Então, mesmo porque a situação de emergência não foi declarada. Né? Então, é como se nós estivéssemos sentados aqui conversando, né, e, de repente, tudo se acaba. As luzes se apagam, né? As pessoas ficam sem saber o que está acontecendo. Então, foi algo assim meio que... Para o passageiro, eu imagino que foi uma surpresa. Se ele declara emergência na cabine, ele
também declara emergência para os controladores de voo. Sem dúvida. Aí ele está submetido a algum tipo de avaliação formal dos Sim, órgãos do governo? pelo motivo. Se ele tem uma falha mecânica, é uma situação. Agora, se ele foi negligente e não abasteceu a aeronave, Ele tem que é responder uma por situação, isso. ele vai responder por isso. E a multa é pesadíssima. Né? Corre o risco até Pode ter sido um dos motivos. né? Alguns dizem que seria a bancarrota dessa empresa, né? Que seria E na aviação você tem que ser assertivo. Né? Existem casos, por exemplo, de piloto relatar, pneu quase ruim. E o mecânico responde, pneu quase trocado. Porque ele não foi assertivo, o pneu está ruim? Tá, vamos trocar. Então, isso assim, são coisas, são detalhes. Ele tinha que falar, eu tenho que pousar porque eu não tenho combustível. E depois ele assume as consequências do... Agora, são situações que não se pode brincar, né? Eu me lembro de assistir um desses documentários de desastres aéreos com meu filhote mais velho. Eu não me lembro se era no LaGuardia ou se era no JFK, em Nova York. E dizem que é muito estresse, o controlador de voo muito estressado. Tráfego aéreo intenso. Tráfego aéreo intenso, aquele sujeito submetido a horas a fio de trabalho, muita responsabilidade. E se eu não me engano, acho que foi a Avianca, o piloto e o copiloto não foram assertivos na hora de colocar pro controlador de voo. Eu tô precisando parar, dancei, o avião não tá legal. E aí o controlador de voo, numa situação de não entender essa pressão, ele também muito arrogante, o controlador também muito arrogante, eles usam palavras em inglês que não são assertivas nesse sentido, o avião me cai e morre todo mundo, 8 quilômetros, 8 mil metros da cabeceira da pista. Quer dizer, nós estamos falando de algo que é muito categórico no trabalho de vocês, né? O acidente mais trágico da aviação, 2 Boeing 747, né, em Tenerife, é comunicação. Mandaram aguardar, o piloto entendeu que era para ele ir. Tinha um avião cruzando a pista, né? Nesse caso aí, a controladora, ela fez o papel dela, porque uma aeronave pousa falando que tinha vazamento de combustível. Se tinha vazamento de combustível, prioridade. A pista poderia estar contaminada e aquele avião que pousar, derrapar e acidentar. Então, era uma inspeção de pista rápida para ver se tinha combustível ou não. Né? Mas se ele fala, eu estou sem combustível, eu tenho que pousar... Ele entra na prioridade. Ele entra na prioridade. Então, aí você assume o risco do avião derrapar, mas pelo menos você pousa. Né? Então, assim, são coisas, são fatos, né, que entristecem a gente justamente por isso, que são coisas que a gente trabalha muito. Agora, se pensarmos a base, qual que é o caminho hoje para que um jovem que agora nos assiste com seus 16 anos de idade, nem carteira de motorista você tirou ainda e você está a fim de pilotar avião, qual que é o caminho para se seguir isso no Brasil? Existem as escolas, né, que formam os técnicos de manutenção, formam também os pilotos, né? E as escolas no Brasil são muito bem conceituadas, né? Nós temos bons pilotos, né, voando e assim como temos também bons técnicos de manutenção. Professor Luiz, professor São Zé Cândido, exportadores, né, de mão de obra. Falamos de quanto tempo de formação? Olha, a parte teórica, ela vai durar aí em torno de 1 ano e meio até 2 anos. Até esse indivíduo sentar e pegar pela primeira vez com outra pessoa o avião para poder subir. No caso do piloto, vamos falar piloto e técnico de manutenção, que são 2 grandes áreas, né? Na aviação. O técnico de manutenção é em torno de 1 ano e meio, 2 anos, né? Fazendo um curso teórico, ele vai fazer as provas da ANAC, habilitando, passando nas provas e recebendo as habilitações, que são 3, né? Grupo motopropulsor, que diz respeito ao motor, célula, que diz respeito à estrutura, e a parte de aviônica, que diz respeito à navegação. Aí sim ele pode, com o curso daquela aeronave que vai trabalhar, começar a trabalhar a manutenção daquele avião. Né? No caso dos pilotos, eles fazem o curso teórico, eu acredito que não ultrapasse 6 meses, né? Fazendo a prova da ANAC, ele pega o certificado teórico e aí ele tem que adquirir horas de voo, né? Adquirir nas horas de voo. Isso é caro, professor Zé Cândido? O muito caro hoje é a hora de voo. São diversos fatores. O custo de manutenção, o custo de aquisição da aeronave é alto, o custo do combustível é alto. Então, hoje você tem vários valores que variam, você tem disparidade, você tem alguns mercados que oferecem pacotes onde o piloto consegue uma formação A hora de voo que a gente está falando aqui é o indivíduo que paga por uma... Ele paga um aluguel dessa aluguel, durante uma hora. Hoje, num avião em torno de 300 a 400 reais, um helicóptero em torno de 700 a 900 reais. Isso muito em função do custo de aquisição do helicóptero, por ser mais caro, e da sua manutenção. Então, falamos de uma formação profissional que é caro. comparável a uma universidade
cara, né? Você tem que formar piloto privado, aí você tem esse número de horas, você vai fazer uma prova para piloto comercial, você vai fazer mais horas de voo. E é aquela situação, é a pessoa que se forma e tem que ganhar experiência para que eles entreguem uma aeronave para ela. E é interessante ressaltar que quando ele primeiro trabalha como copiloto, né, acompanhando um piloto em um determinado modelo de aeronave. Depois que ele adquire, né, a X horas, né, uma determinada quantidade de horas, né, aí sim que ele vai para a posição de piloto. Então, quer dizer, ele não chega e vai para a posição de piloto assim imediatamente. Chefe, não. Toca aí 200 pessoas lá no fundo. Lá o que a gente percebe muito, acho que o professor Luiz também sinta isso, o que a gente vê ter sucesso, os alunos que a gente vê ter sucesso, são aqueles que têm compromisso. Compromisso com o futuro dele, com a profissão que ele abraçou. Você percebe nos primeiros dias de aula se aquela pessoa está compromissada ou não. Às vezes ele fica mais triste, fica mais cansativo, né? Mas ele renova aquele gás e fala assim, eu quero ser comandante, eu quero ser engenheiro, eu quero ser mecânico. A pessoa que tem compromisso com ela mesma, ela vira um bom profissional e as portas vão se abrindo. Né? Já aqueles descompromissados, eles vão ficando pelo caminho. Muitas das vezes, as próprias empresas vão tirando essas pessoas em nome da segurança de voo. Sim, há um glamour, né? Sem dúvida. Há um glamour, até pela questão do próprio domínio da máquina, né? Uma máquina tão alta grande, tecnologia, exatamente. Né? Se o sujeito não tem esse compromisso... Não tem um compromisso, porque não é só o glamour, você tem a parte difícil, você tem trabalhar Natal, feriado, matemática, Ano Novo, física. O filho nasce, o sujeito está do outro lado do mundo, matemática, física, então o compromisso ele é diário. E o profissional da aviação hoje, o estudo ele é diário, porque a aviação ela evolui muito rápido. Os sistemas evoluem rápido, se não acompanhar, né, Luiz? Sem dúvida. Agora, se você perguntar para todos que trabalham na aviação, desde os técnicos de manutenção até os pilotos, né, passando por comissários, né, tripulação técnica, você gosta do que você faz? Tenho quase certeza que quase 100% vai falar que gosta. Então, realmente é uma área que quem está nela é porque realmente gosta mesmo. De fato, é apaixonante. Professor Zé Cândido, professor Luiz, obrigado de vocês terem aceitado o convite da TV Horizonte para discutir algo tão contemporâneo, ao mesmo tempo tão triste em função da tragédia, mas tão importante. O programa de hoje fica por aqui. Interaja conosco, envie sugestões de temas para o e-mail do nosso programa. Obrigado pela sua companhia e até o próximo Horizonte Debate. Tchau!